Muito bom dia, povo do Facebook, graça e paz. Estamos aqui novamente para fazer esta live com a temática Princípio de Dores. Vamos aguardar alguém chegar aí, estamos ao vivo, graças a Deus, tem gente já chegando aí conosco. E é uma bênção em poder compartilhar a palavra de Deus que é inerrante, palavra de Deus que é poderosa, que produz em nós fé, que produz em nós esperança. Palavra de Deus que penetra no âmago e no espírito, e ela vai no mais íntimo e no mais profundo da nossa alma. Então vamos meditar na palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de reflexão para todos vocês. Você que pode, compartilhe esta live, tá? Deixei bem aí, para que outras vidas também sejam alcançadas através desta palavra. Minha Bíblia está aberta no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1, diz assim: Quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Olha que Jesus disse há mais de 2000 anos atrás. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis. Porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, olha aí, pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Primeira coisa que nós temos que entender é que o que Jesus estava falando a respeito de princípio de dores. Jesus estava falando em um período em que a terra será assolada. Terremotos, rumores de guerras, pestes. Vou repetir. Pestes. O princípio de dores está apontando o momento da reta final da igreja, porque com estes sinais sobre que Jesus disse em Mateus capítulo 24, ele está falando que se aproxima o fim de todas as coisas, o fim dos tempos, mas ainda não é o fim, mas se aproxima. Então, Jesus disse: quando vocês ver os sinais que estão acontecendo, ficai atentos. Jesus disse assim: olhai para a figueira, quando os seus frutos estão para brotar, sabei que o verão está próximo. Jesus está falando da sua vinda. A figueira já está brotando, já está nascendo os frutos. Princípio de dores já estão assolando o planeta Terra. Nós estamos vivendo um período tão difícil agora, nesses dias. O ano começou, carnaval, tudo. De repente veio este vírus maldito, esse vírus maldito lá da China, e se espalhou no mundo inteiro, atingindo, matando muitas pessoas, muitas vidas. Então Jesus disse aqui, no versículo de número 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Será que está tendo fome em algum país aí? Aqui no Brasil, será que está tendo fome? Com certeza. Tem pessoas padecendo com fome.
Aí ele disse aqui, ó, se levantará nação contra nação. Será que já está acontecendo isso? Com certeza. Reino contra reino, e haverá fomes, pestes. Pestes. Esse coronavírus é uma peste que está matando milhares de pessoas aí. Então isso é uma praga, uma peste que está assolando o mundo. Permissão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas e Deus permitiu acontecer isso porque a sua palavra, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que Jesus falou está acontecendo. Tudo aquilo que Jesus falou aqui no Evangelho de Mateus. Falsos mestres, falsos messias. Quantos hoje têm se levantado falando que é Jesus, falando que é o Messias? Quantos falsos profetas têm se multiplicado sobre a terra, enganando milhares e milhares de pessoas? Quantos tem? Milhares. Então ficai atento. Olha aí que Jesus disse, versículo 8, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Nós estamos vivendo uma época em que a igreja tem que estar alerta. Esse é o momento que você está em casa de nós orar mais, buscar mais a presença de Deus, falar mais de Jesus para as pessoas, pregar o evangelho a todas as pessoas, alertar que Jesus está voltando. Esses sinais aí é a volta de Jesus. Jesus está para vir arrebatar a sua igreja. Vamos conferir na Bíblia? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16. Olha o que Jesus disse. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, encontrar com o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Então Paulo escreve aqui que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja nos ares. O arrebatamento vai ser para a igreja. O arrebatamento vai ser para a igreja. Esses sinais, princípios de dores, antecedem o arrebatamento. Está acontecendo antes do arrebatamento. Então, tudo isso está mostrando que Jesus está para vir a qualquer instante, a qualquer momento. A trombeta soará. Aqueles que morreram em Jesus, aqueles que estão em Jesus, ressuscitarão. Olha só que coisa tremenda. Com outro corpo, corpo de glória, corpo incorruptível, um corpo de poder, que não é limitado ao tempo, ao espaço, é um corpo de poder. Será transformado. Nós que ficarmos vivos, vamos desaparecer do planeta. Aí ajunta os que ressuscitaram e ajunta os vivos, vai se encontrar com o Senhor nos ares. O mundo só vai perceber o arrebatamento depois que a igreja for retirada da terra. Quando a igreja for retirada da terra, o mundo, os noticiários vai noticiar na mídia, televisão, nos quatro cantos. A igreja de Jesus foi arrebatada. Os crentes todos desapareceram do planeta. Então veja bem, que isso vai chamar a atenção do mundo inteiro. No arrebatamento da igreja vai causar uma comoção mundial. Sabe o que é isso? O mundo, quando perceber que a igreja foi tirada da terra, vai vir desespero, vai vir guerras, vai vir coisas terríveis que vai acontecer. E eu acredito que vai se iniciar, depois da igreja, eu acredito nessa linha de pensamento teológico, que quando a igreja for retirada da terra, vai vir o período da grande tribulação. O período da grande tribulação. Aí vai acontecer. Alguns acreditam que a igreja vai ser arrebatada
no meio do período da grande tribulação, que a igreja passará pelo meio. Mas a grande tribulação é um período de juízo de Deus sobre a terra. E a Bíblia diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição. Então, se o período da grande tribulação é o período da ira de Deus ser derramada sobre a terra, eu creio que Deus vai nos reservar, vai tirar a igreja, né? Nesse período de ira, nesse período de julgamento. Ira significa julgamento de Deus sobre o ímpio. Então, veja bem, que quando a igreja for arrebatada, vai seguir o período da grande tribulação, que vai durar durante 7 anos. O anticristo vai assumir o planeta, vai governar. Isso é bíblico, está na Bíblia. O anticristo será um líder mundial. Não sabemos de onde ele vai surgir, mas quando passar esse período que nós estamos vivendo agora, dessa pandemia aí, as nações vão se reunir, inclusive o Papa já decretou que está já se reunindo para levantar um líder mundial. É palavra. Irmão Reis, Deus abençoe aí, meu amigo Reis. Irmão Romildo, Deus abençoe. Irmão Wesley, Deus tenha misericórdia, irmão Wesley, de todos nós. Deus tenha misericórdia de mim, do Senhor, de todos que estão vendo essa live do mundo inteiro. Então, quando o anticristo assumir o governo mundial, vai ser terrível. Nesse período, a igreja já está com Jesus, certo? Nós estamos lá. Quando nós chegarmos lá, diante do Senhor Jesus, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, se não me falha a memória. Nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Aquilo que nós fizemos na obra de Deus está sendo tudo anotado. Livro das obras, o que você fez para Deus, o que você prestou de serviço para o reino de Deus, pregou, visitou, evangelizou, fez a obra de Deus. Então nós vamos passar pelo período, nós não, o mundo vai passar pelo período da grande tribulação, a igreja vai passar pelo julgamento de obras, cada um receberá segundo as vossas obras. Então, por isso que nós, a igreja, nós, eu, você, tem que estar ligado, fazendo a obra de Deus, porque nós vamos receber galardão. Galardão significa posições eternas, posição de destaque lá no céu. Então, é algo extraordinário, aquilo que nós vamos receber da parte de Deus. Então, quanto mais trabalho eu fizer aqui, maior será o meu galardão lá no céu. É isso que a Bíblia nos mostra. Uns vão brilhar como o sol, outros vão brilhar como as pedras preciosas. Cada um receberá segundo o vosso trabalho. Então, por isso que vale a pena fazer a obra de Deus, pregar o evangelho, visitar os enfermos, orar pelas pessoas, fazer a obra de Deus. Fora da igreja, não é dentro da igreja. Dentro da igreja é fácil. A obra de Deus é realizada fora da igreja. Fora da igreja. Culto nos lares, pregar o evangelho, evangelizar, isso é a obra de Deus. Então veja bem, nós estamos recebendo galardão lá no céu com Jesus, fomos arrebatados aqui no mundo. O anticristo assume o controle. Eu quero ler aqui em Apocalipse, capítulo de número 13, Apocalipse, vamos ler. Apocalipse, o livro das revelações. Apocalipse é um livro difícil de interpretação, porque é um livro escatológico que fala das últimas coisas, do que vai acontecer no futuro. Então, Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo, vamos ver aqui, a partir do versículo 11, olha o que diz. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante a dos cordeiros, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta e a sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam o adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então veja que este anticristo, quando a Bíblia está falando da besta, está falando do anticristo, ele vai querer adoração, ele vai querer ser Deus. Por isso que ele é anticristo, é o contrário de Jesus. Anticristo, ele vai querer ser Deus, assumir o lugar de Jesus. Então veja, ele vai querer adoração,
exerce todo o poder da primeira besta, já li. Versículo 14, engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, fizessem uma imagem, a besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então diz que essa besta foi ferida, ela vai ressuscitar, certo? Vão fazer uma imagem, a imagem da besta, e olha que o versículo diz aqui, o versículo de número 15. E foi-lhe concedido que desse um espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, olha aí, e fizesse com que fossem mortos todos os que não adoraram a imagem da besta. E fez com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servem, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, e o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é de um homem, e o seu número é 666. Então vamos lá, recapitulando. O anticristo vai levantar uma imagem. Essa imagem vai falar, a imagem da besta vai falar e vai fazer sinais. Hoje, uma imagem, milhares de pessoas estão sendo enganadas, porque hoje uma imagem que não fala, não faz sinais, não faz nada, já adora como Deus. Hoje, uma imagem, o povo já adora como Deus. Imagine quando essa imagem da besta falar, imagine. Quando a imagem da besta falar e fazer sinal, vai falar, isso aí que é Deus. Então veja que a palavra do Senhor vai se cumprir, certo? E este anticristo, ele vai ter o domínio mundial da terra. Hoje cada país tem seu presidente, mas quando o anticristo assumir o governo, ele vai ser o líder único que vai governar todos os países. Então, olha a regra que ele vai colocar. Só vai poder comprar e vender quem tiver a marca, ou na testa ou na mão direita. Número 666. Não sabemos se é um código, se é um número literal. Esse negócio do chip que estão implantando tem nada a ver com a marca da besta. Esse negócio do chip com documento, com a sua... tem nada a ver. Mas uma coisa nós sabemos, que o palco do mundo está sendo montado, o cenário político, religioso, está sendo montado para a manifestação do anticristo. A Bíblia diz que tem um que detém o Espírito de Deus. Enquanto a igreja está na terra, o Espírito detém a manifestação do anticristo. Porém, o Espírito do anticristo já está imperando no mundo. Quando se levanta esses falsos profetas, quando se levanta essas falsas religiões, é o espírito do anticristo. Então veja que o Espírito de Deus, ele detém a manifestação visível do anticristo, mas vai chegar um momento que o anticristo vai se apresentar. A igreja já foi arrebatada e o anticristo assume o comando. Ele vai enganar as nações. Durante 3 anos e meio, ele vai iludir o mundo inteiro. Todos vão aplaudir o anticristo. Todos vão falar, esse é o cara. Esse é o governo que nós esperávamos. Muitos vão adorar. Agora, aquele que adorar o anticristo será condenado diante de Deus. Não estaremos nem aqui nesse período. Eu creio que nós vamos ser arrebatados antes. Mas veja bem que o anticristo, ele vai querer dominar as pessoas. Hoje, pela internet, você tem acesso ao mundo inteiro. Hoje, através da internet, você tem acesso, ao mesmo tempo, ao mundo inteiro. Você está sabendo de tudo que está se passando. Então, ele vai ter um controle mundial das pessoas que o adoram e das pessoas que não o adoram. Ele vai perseguir, vai mandar prender, matar todos aqueles que não tiverem a marca. Quem tiver a marca diante de Deus já está condenado, porque depois que a igreja for arrebatada, haverá uma segunda oportunidade para a pessoa ser salva. Porém, será mais difícil. Por quê?
porque o Espírito Santo será afastado da terra. Então vai ser mais difícil. Hoje, com o Espírito de Deus, Deus usando nós, muitas pessoas fecham o coração, resistem, preferem viver no erro, preferem viver no pecado. Imagine quando o Espírito Santo, que convence o pecador, for afastado da terra. Então, meus queridos, esta palavra de reflexão é para nós sabermos que já estamos no princípio de dores. Estamos vivendo já os momentos finais que antecedem o arrebatamento. Quando a trombeta tocar, Jesus desce com poder e glória do céu. E quando ele vir à terra, ele não vai pisar na terra, vai ser nos ares. Quando ele ficar nas nuvens, no meio das nuvens, entre a terra e o céu, nós seremos arrebatados, vamos se encontrar com o Senhor, Jesus leva-nos para o céu e vamos desfrutar eternamente com o Senhor lá. Depois nós vamos descer aqui. Jesus disse, eis que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, vou preparar lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Então veja que coisa tremenda. Lá no céu tem moradas, lá no céu tem um lugar preparado para todos aqueles que estão em Jesus Cristo. Todos aqueles que entregaram sua vida para Jesus. Todos aqueles que reconheceram o sacrifício de Jesus no Calvário. Então a única saída para o ser humano está em Jesus. Não é imagem, não é anticristo, não é denominação, não é padre, papa, pastor. A nossa vida está, a única saída está em Jesus Cristo. Se você está em Jesus, você está seguro. Se você está em Jesus Cristo, você que aceitou Jesus, vive a palavra, você está seguro em Deus. Você está firmado. Quando a trombeta tocar, nós vamos ser arrebatados para a honra e glória do nome de Jesus. E os que ficarem aqui vão padecer pela ira de Deus e vão padecer através do anticristo, que vai fazer uma perseguição mundial para todos aqueles que não adorarem. Aquele que não adorar a besta, morrer por amor ao evangelho, será salvo. Porém vai sofrer, mas vai ser salvo. Aquele que se entregar ao anticristo vai trabalhar, vai poder desfrutar de tudo aqui, porém será condenado eternamente. Sabe o que é condenação eterna? Nunca ter fim. Sabe o que é ser lançado no lago do fogo do enxofre, que é a segunda morte? Sabe o que é isso? É eternamente. Quando passar o período dos 7 anos, Jesus virá. Aí vai ser tremendo. Jesus virá com a igreja. Aí nós que estamos lá com Jesus, viremos à terra com Jesus. Jesus vai estabelecer o seu reino milenar aqui na terra durante 1000 anos. Paz, não haverá mais guerra, não haverá mais peste. As pessoas os mais jovens vão durar até 100 anos, no mínimo. Não vão morrer fácil, vai durar muito sobre a terra. Jesus vai restaurar tudo isso aqui, vai ficar tudo restaurado pelo poder de Jesus. Jesus vai governar o mundo. A Bíblia diz que Jesus só vai assoprar no anticristo. Ele vai cair por terra, vai ser lançado no fogo, no lago do fogo, com seu corpo de homem. Será lançado vivo. Ele e o falso profeta será lançado, condenado eternamente. Satanás será preso por 1000 anos, depois Satanás será solto, e depois dos 1000 anos, Satanás será lançado também no lago do fogo do enxofre, eternamente. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, Efésios capítulo 6, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. O diabo está sabendo que Jesus está para vir arrebatar a igreja, ele está agindo de todas as formas, levantando os seus falsos profetas para enganar o mundo. E nós, como igreja, temos a palavra guardada dentro de nós, temos o Espírito de Deus que habita em nós. Vamos fazer a diferença. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, que a vossa luz brilhe no meio das trevas. Vamos ficar firmados na presença de Deus nesse período de pandemia. Eu quero profetizar que nenhum mal chegará na tua vida, nem na tua casa, nem na tua família. Estamos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Faça sua parte, se previna, né? E Deus certamente será conosco. Deus te guarde, Deus te proteja, Deus seja conosco.
Vamos ficar firme na fé, porque Jesus está às portas. Depois do arrebatamento da igreja, será dias terríveis, o período da grande tribulação, onde a ira de Deus, o juízo de Deus será manifestado sobre a terra. A Bíblia diz que vai tocar as trombetas, cada trombeta haverá pestes como na época do Egito, né? O mar se transformou em sangue, mais ou menos assim. A Bíblia diz que o sol vai aquecer 7 vezes mais. A morte será retirada da terra, as pessoas vão querer se matar e não vai morrer. Serão dias terríveis. Quem está em Jesus, se firme mais. Quem está brincando, cuidado. Quem está capengando na fé, cuidado. Se firme cada vez mais, porque a trombeta vai tocar e nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Firme com Jesus. Firme na fé. E certamente Deus vai nos abençoar. Igreja não é o templo, igreja somos nós. Este é o momento de nós mostrarmos que nós somos cristão verdadeiro, porque nós não estamos indo na igreja, porque não pode, né, se aglomerar no meio das pessoas por causa dessa pandemia aí. Mas nós estamos firmes com Jesus dos nossos lares, crendo na promessa que Jesus vai nos arrebatar, crendo que nós vamos estar firmes na fé, no nome do Senhor. Deus te abençoe, fique com essa palavra, se você puder compartilhar aí, compartilhe. Está aí nosso irmão Jaziva Sampaio, misericórdia, Senhor, misericórdia mesmo, irmão. Só Deus para nos guardar, né? Deus abençoe a todos, fique firme na fé. Deus tem muito mais para nós, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.